Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elvis, sou aluno do curso superior de Ciências Agrárias no IF Baiano e junto com Gabriela Carvalho somos estagiários na disciplina de Topografia da professora Karina Viana. E através desse vídeo nós viemos trazer para vocês algumas dicas para execução de desenho em planta baixa. Antes de mais nada, né, vamos ver qual o conceito do que é planta baixa. Né? Aí na apresentação vocês estão vendo um modelo de planta baixa e o conceito. Vamos explanar um pouco o que é planta baixa. Pessoal, planta baixa é um desenho técnico de uma construção que se dá a partir de um corte imaginário, a altura de 1,5 m do piso. Explicando de maneira mais simples, é como se tirássemos a cobertura de uma construção e observássemos os cômodos da parte de cima. Pessoal, na planta baixa que o arquiteto ou o design de interiores mostra para o cliente, né, e as pessoas que estão envolvidas no projeto o que irá ser feito. Né, uma planta baixa, ela contém todos os espaços definidos, né, em determinado projeto, como a sala, o banheiro, a cozinha, o quarto, a varanda e etc. E basicamente o desenho deve conter paredes com os comprimentos e as espessuras, as aberturas que são as portas e as janelas, a definição dos espaços, o nível da construção, a cotagem, detalhes de componentes hidráulicos e também os elétricos e os móveis. Né? Além da planta baixa tradicional, uma outra opção é a planta baixa humanizada, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre ela também. Como foi falado anteriormente, né, além da planta baixa tradicional, nós temos também uma outra opção, que é a planta baixa humanizada. E ela tem como características o fato de apresentar desenhos coloridos, né, com luz, efeitos e texturização. A ideia desse tipo de planta baixa, é facilitar a compreensão do cliente sobre o projeto. Afinal, muitas vezes não é fácil para quem é leigo no assunto entender uma planta. Né? Então, essa planta baixa humanizada, ela traz esse benefício de deixar mais claro tudo que está ali para que o cliente possa entender de forma mais didática até. Ela é usada principalmente por construtoras, né? E existem alguns componentes que devem ser destacados em uma planta humanizada, como as cores, né? O mobiliário, a texturização, a luz, o paisagismo, né? Em alguns casos até figuras humanas, para deixar bem representado mesmo, para que o cliente ou as pessoas envolvidas compreendam de forma mais clara. Bom, agora nós vamos ver, né, 7 passos essenciais para a gente fazer a planta baixa. O primeiro passo, né, é a elaboração de um esboço, ou seja, o esboço é aquilo que você imagina que você pode fazer ali naquela área, né? Você imagina onde vai ser os cômodos, vai ser a cozinha, o local que você vai transitar, que as pessoas vão transitar pela casa, né? As áreas de lazer, como piscina, né? Enfim, isso tudo de acordo com as coordenadas da pessoa que quer fazer a casa, ou seja, um cliente, alguma coisa desse tipo. Então, é interessante que você faça o esboço, mais ou menos, do que a pessoa quer, para você ter em mente já começar a organizar os outros e seguir os outros passos, né? O segundo passo é desenho o lote do imóvel, né? Você tem que desenhar o lote. Já que você já tem, né, uma ideia do que incluir nessa planta baixa, então você vai começar a criar delimitação e formato do espaço disponível, né, para você poder definir o tamanho e o formato do imóvel. Então é interessante que você já tenha, você já comece a delimitar, né,
esse espaço que você tem para poder você criar seus cômodos, né? Tudo de acordo com essas medidas. O terceiro passo é criação de paredes. Crie paredes, aberturas e os cômodos. É interessante também que você pense desse jeito, né? Como é que você vai fazer uma planta sem paredes e janelas? Não tem como. Então, você tem que iniciar, ver onde é que você planeja, onde é que você quer colocar as paredes, as portas, né? As janelas. Então, é muito importante esse passo. Outro passo bem importante é você incluir as louças e bancadas, né? Ao desenhar a planta baixa, é importante incluir esses elementos, certo? Que fazem parte do sistema hidráulico, né? Então, você tem que incluí-los. De forma geral, incluir outros móveis na planta baixa ajuda a ter uma noção melhor da distribuição do espaço. Para deixar o desenho mais preciso, é indicado o uso de gabaritos. Então, é interessante que você já delimite esses espaços, já coloque os móveis, né? Tem pessoas que já planejam os móveis sob medida. Então, você já tem que estar com isso tudo organizadinho aí para você, para começar já a destrinchar esta planta baixa. O quinto passo é identificar os cômodos e incluir as cotas. As normas para a inclusão da contagem, elas fazem parte, né, dessa NBR 101/26/87 e NBR 6492/94. Então, elas seguem essas regras de acordo com essas leis aí. Para representar uma parede ou um objeto em planta baixa, é necessário saber suas